Boa noite, bom dia ou boa tarde. Eu não sei o horário que você está assistindo, mas seja bem-vindo ao Papo de Mestre. Eu sou o professor Michel, professor de literatura e redação, e hoje o tema é um temaço: biotecnologia. E como o tema é grande, a gente precisa trazer gente grande para tratar sobre esse assunto, tá? E o nosso convidado de hoje é um cara que tem um know-how nessa área do conhecimento, e eu apresento o meu amigo Márcio Freiberg. Seja bem-vindo, Márcio. Eu vou ler aqui, porque é muita coisa. O cara é bacharel e licenciado em História pela Federal de Santa Catarina, mérito acadêmico em graduação pela Universidade Federal de Santa Catarina, licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade do Oeste Paulista, UNOeste, licenciado em Pedagogia pela Universidade de Franca, a Unifran, São Paulo, pós-graduado em Biotecnologia, que é o tema de hoje, Engenharia Genética pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, mestre em Educação e em Ciências Matemáticas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutor em Educação pela Católica do Rio Grande do Sul. Além disso, ele é capacitador da Rede Adventista Sul Brasileira, trabalha há muitos anos nessa área, então é um prazer recebê-lo aqui conosco para tratar de um assunto assim que, em redação, é muito importante. Também temos aqui o nosso mestre e professor do CAGE, Rudinei Machado. O cara é da física, o cara é da matemática, o cara é do samba, do pagode, manda bem, certo? Tem a professora mestre, Jussi, professora de Química, vai nos auxiliar nesse bate-papo aqui. E, sem sombra de dúvida, aquela que é inenarrável, a professora Kênia, com seu sorriso majestoso, vai conduzir também essa aula, certo? Pessoal, então, como eu disse, sejam bem-vindos, o assunto é biotecnologia, certo? E eu já começo na goela. O que é biotecnologia, professor Márcio? Olá, um grande abraço a todo o pessoal que está presente nesse programa que é show de bola, deve ser líder de audiência em qualquer horário, e reunindo um time das pessoas mais fantásticas que eu conheço, tá certo? Só estar no meio dessa galera já é uma honra poder estar participando com vocês. Bom, biotecnologia é um ramo ou uma área da biologia, se bem que hoje ela está bem mais ampla, hoje a química, a física, a própria matemática já tem se apropriado desses conceitos, que faz referência à utilização de organismos vivos na produção industrial de qualquer área, a fim de melhorar os atributos, sejam eles animais ou vegetais, e conseguir com isso recursos que possam ser aplicados à sociedade de modo geral. Show de bola. Então, é um tema amplo, é um tema assim com um vasto campo para nós discutirmos. E eu vejo que a Kênia está aflita aqui. Ela já quer entrar no esquema. Então, Kênia, o que você manda para nós aí? Não, eu só não queria interromper, né? Mas um detalhe aí, o professor Márcio é um dos autores da apostila. Nós usamos, não podemos esquecer disso aí, tá? Então, os alunos estão aí em contato com um dos escritores. Exatamente. E em relação à biotecnologia, Márcio, essas novidades que têm surgido, como você colocou aí, a questão da matemática, até eu diria assim que a informática trouxe um avanço muito grande, porque nós podemos armazenar dados que antes nós não conseguimos ter essa quantificação para armazenarmos e passarmos ali, né, fazermos as comparações, a análise ali. Mas eu acho que, em relação à biotecnologia, eu queria que você comentasse aí um pouco com relação ao DNA recombinante. Eu percebo que isso aí tem aparecido muito no Enem, no vestibular, e essa parte, né, dos ácidos nucleicos, até a turminha aí, ácidos nucleicos duas formas tem, o DNA e o RNA também. Ai, não poderia deixar de lembrar da musiquinha, porque isso aí ajuda, na hora do desespero ali, canta a música que você acerta. Mas dá aí uma pincelada para a gente, Márcio,
da questão do DNA recombinante. Perfeito. Olha, gente, de modo geral, nós utilizamos o DNA de todos os seres vivos. Então, deixa eu tentar traduzir isso numa linguagem mais simples. Nós somos feitos de peças de Lego e nos alimentamos de seres que possuem essas mesmas peças. O que nós fazemos? As nossas células reconstroem os indivíduos, ou reconstroem as proteínas, ou o material que é utilizado para o seu funcionamento com base na sua alimentação. Então, quando você se alimenta de alface, de cenoura e de qualquer outro tipo de alimento, esse alimento, então, ele é reduzido em partes ultra menores, muito pequenas, que são as bases, adenina, timina, citosina e guanina, e elas, então, são utilizadas no processo de reconstrução, na chamada síntese de proteínas na célula, para fabricar o que é você, o que é um indivíduo saudável, um indivíduo que está aí assistindo o nosso programa. Bom, o que nós descobrimos é que, em muitos casos, o processo de montagem destas proteínas, ou o processo de montagem dessas estruturas, ele, depois de compreendido, ele pode ser manipulado. Então, para isso, existem algumas regras que são muito importantes. Dia desses me perguntaram, né, professor, você acredita que estão tentando clonar o ser humano? Eu disse, olha, estão tentando. Por aí eles estão tentando, e só não mostraram porque ainda não deu certo. Mas a ciência é meio sem escrúpulos, especialmente em alguns países que já liberaram o acesso à manipulação genética, e por isso muitas empresas farmacêuticas têm ido para lá. Então, quando esse grupo, esse conjunto de elementos, ele é mapeado, nós conseguimos fazer, então, a troca, mas existem condições. Quais são essas condições? O pareamento gênico, ele precisa, vamos dizer assim, necessariamente, ter um correspondente direto na proteína de destino. Então, por exemplo, nós estamos agora produzindo pigmentos para colocar na pele. Então, saiu agora o primeiro rato que ele brilha no escuro, né? Ele possui um pigmento à base de luciferina, e esse pigmento aderido à pele, dependendo da iluminação ou da luz que é projetada nesse animal, faz ele brilhar. Professor, qual é a aplicação disso, né? Não, nenhuma. Nenhuma. É só para saber se era possível mesmo modificar a coloração de uma pele, por exemplo, como de um rato. E isso pode trazer algumas perspectivas para o futuro. Por exemplo, pessoas, né, que sofrem do albinismo poderiam, em algum momento, sofrer a ingestão dessas proteínas específicas que podem, então, variando no corpo de destino, executar uma ação que a protegesse do ambiente. Então, o processo do chamado DNA recombinante, ele se alia a uma coisa muito mais ampla, que é a chamada de terapia gênica, ou terapia genética. Vai depender muito da utilização que se faz. E a abrangência disso é muito grande. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo pegar esses pares de base, conseguir fazer com que eles se relacionem com a cobaia de destino, eu posso pensar, por exemplo, em doenças metabólicas, mal de Parkinson, Alzheimer, que podem ser corrigidos com base, vamos dizer assim, na manipulação ou na produção de medicamentos ou de estruturas que são capazes de transformar essas bases sempre no objetivo, né, no destino. Então, eu tenho muitos pares de base, por exemplo, que podem ser aplicados, mas eles não funcionam, porque eles não conseguem sofrer o pareamento na unidade de destino. Então, nem toda tecnologia, vamos dizer assim, né, especialmente quem gosta de Jurassic Park, eu acho que todo mundo viu o filme lá, onde os cientistas obtiveram, então, amostras do sangue desses animais e tudo mais, e daí conseguiram clonar esses seres. Então, isso é de uma fantasia, é muito fantasioso, é muito ficcional. Ainda estamos muito distantes de algo muito próximo a isso. Mas essa terapia gênica, vamos dizer, ela está mais próxima da gente. Por quê? Porque ela visa corrigir um conjunto de elementos gênicos, ou os pares de bases, né, que vão produzir as proteínas que, no caso, a pessoa está deficiente, e elas, então, podem ser aplicadas de maneira imediata. Muito bom. Ali, a priori, quando a Kênia falou, eu pensei assim, genes repugnantes, né? Eu entendi repugnantes. Aí eu falei, mas tudo bem, o importante é que a gente percebe o quanto a ciência tem colaborado em diversas áreas do conhecimento. E uma coisa que me chamou a atenção, antes de entrar, a professora Jússia e o Rudy,
é que eu, pesquisando sobre isso, uma vez que sou bastante leigo, nem curioso sobre o assunto, estava pesquisando como um aluno que pesquisa, e eu observei que a biotecnologia ganhou uma classificação para tentar diversificá-la nos âmbitos que ela funciona. A biotecnologia verde, vermelha, azul e branca, e laranja. Eu gostaria de saber se vocês têm algo a dizer sobre isso, se procede, para que a gente possa auxiliar os alunos que estão lá do outro lado para observar como isso pode futuramente aparecer aí em questões, ou até mesmo utilizar isso numa redação. Kênia, quer comentar, Kênia? Quero te ouvir também. Na realidade, é a forma como ela é aplicada, né? Que está relacionada, né? Principalmente são os chamados graus de risco. Por que isso? Isso é muito importante que o aluno entenda. Na verdade, nós vivemos um momento que ele é mais político do que científico. Então, quando você faz um escalonamento, especialmente por colorações, vai mudar de país para país, tá? É importante lembrar disso. Essa é uma classificação que foi feita como sugestão, se não me engano, foi europeia. Há pequenas modificações. Isso, há pequenas modificações nas leis americanas, que reduziram essas cores a um número menor. Mas o que o aluno precisa entender? Lembra que eu falei que era um momento mais político que científico. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo renascer uma tecnologia verde, especialmente das agriculturas familiares. Isso é no planeta inteiro, né? As orgânicas. Boa. E um medo tremendo dos transgênicos. Isso baixou bastante. Eu lembro que quando fiz o curso de biologia, tinha muita dessa discussão, os famosos Frankenfood, ou as comidas Frankensteins, que iam modificar o gene dos seres humanos de tal maneira, de tal ponto que as crianças nasceriam deformadas. Então, é uma coisa extremamente complicada. Hoje, graças a Deus, essa coisa já parou bastante. Não tem mais eu entrei justamente, aí o Rudy, que também tem acesso a esse tipo de pesquisa, a Jusce, pode ajudar, porque a minha preocupação foi justamente isso. Eu vejo assim campos, como sou professor de redação, então eu fico imaginando as coisas. E um dos temas mais propagados aí, e que está rachado, né? No Brasil está rachado e polarizado, é a questão da agricultura, né? Há um campo, uma briga entre agricultura e meio ambiente, né? Uso de pesticidas. Isso. E aí o transgênico surgiu novamente, esse tema muito forte aí, como uma medida até para a questão ambiental, né? Então, eu queria muito que vocês discutissem isso para auxiliar, porque é um tema que eu vejo muito forte daqui para frente, porque está sendo discutido demais isso. Porque, na realidade, Michel, os transgênicos, como o professor Márcio colocou, eles trouxeram muito assim, né? Nós ficamos com o pé atrás. E hoje ainda não tem uma confirmação. Até eles alegam, mas nós não temos nada assim comprovado. O que seria melhor? Eu estar usando uma maior quantidade de agrotóxico ou eu modificar geneticamente a planta? Essa é a questão que eu queria muito saber. Márcio. Oi. A minha pergunta é justamente nesse sentido ali. A gente sabe que a genética e a biologia molecular, nessas últimas décadas, mas principalmente na última década, elas ganharam bastante destaque. E a importância da biologia molecular assim, passou a ser gigantesca. E isso a gente vê na produção de medicamentos, em produção de testes, mas também nos transgênicos. A gente vê em outras áreas, tratamento de esgoto, com micro-organismos, mas os transgênicos sempre é um tema que volta e meia a gente escuta alguns profissionais da área defenderem e justificando que isso é um processo que já ocorre, tá? E que a gente não tem mais nada que não seja transgênico, e outros defendendo. E o que você nos diz a respeito disso? Qual é o teu parecer? É um tema bastante polêmico, sabe? Por quê? Porque envolve a primeira cadeia produtiva, envolve também a formação do agricultor, que é outro fator bastante complicante. Sabe o que é mais interessante? A gente não discute transgenia hospitalar. Por exemplo,
toda vez que a pessoa vai fazer uma cirurgia e que ela precisa, por exemplo, de uma estrutura, de um medicamento, o médico não pergunta a ela, olha, o que eu tenho é um transgênico, então se você não tomar esse, você vai morrer, porque não tem outro. Não, ninguém discute. Ninguém discute. A gente vai discutir transgenia onde? É na comida, é no campo. Por quê? Por quê? Quais são os interesses que estão envolvidos nisso tudo? Bom, antes de mais nada, é muito importante lembrar que a gente já come transgênico há mais de 30 anos. Quem já tem mais de 40 anos já deve estar o quê? No neto? Já deve estar no neto sem sofrer nenhuma estrutura, nenhuma anomalia transgênica. Até lembrando por quê, né, professor? Oi. Até lembrando por quê, a gente tem que lembrar que todo o processo que a gente tem do sistema digestório, a gente vai ter todo um processo enzimático, todo o ácido clorídrico do estômago funcionalizando todas essas estruturas, e o alimento transgênico ele vai ser processado pelo nosso organismo. Ele não vai chegar com a carga genética como ele chegaria se fosse gene da planta direto para o gene da minha célula, correto? Então tem tudo isso daí que... Está corretíssimo. Outra coisa que as pessoas acabam esquecendo, né? Quando a gente faz transgenia de planta, a gente faz com um vetor, ou seja, alguém vai lá plantar para a gente essa tecnologia recombinante. Então, não é algo que eu possa manipular, existem níveis microscópicos de manipulação para essa estrutura transgênica. Tanto é que a genética recombinante hoje utiliza vírus, utiliza pequenas bactérias para fazer esse transporte até lá. Então, assim, transgenia no campo é problemática. Transgenia hospitalar, farmacêutica e clínica, por favor, tem mais que aparecer. Na verdade, professor, talvez vocês que são da área tenham ouvido isso. Eu nunca ouvi transgenia fora da questão da agricultura. É que isso não é muito insulina divulgado, hospitalar, né? por exemplo, é toda feita por bactéria. Show, muito show esse bate-papo, porque isso, cara, é uma coisa que eu acho que 90% dos brasileiros não sabem. E 80% desses que não sabem são contra os transgênicos. Porque, na realidade, Michel, a gente fala da transgenia na medicina, a gente fala de maneira só positiva, né? Quando eu estou dando aula lá, falando dos transgênicos, DNA recombinante, ou alguma coisa assim, a gente mostra que a bactéria lá, Escherichia coli, eles inseriram um DNA humano, um pedacinho, né? Um gene, o que tem ali, fragmento. A receitinha para fazer a insulina. E aí ela passou a produzir insulina humana. Então, são as bactérias trabalhando para nós. E até isso aí foi um grande avanço, porque quando o diabético precisava de insulina, o que nós tínhamos era insulina de porcos. E aí... Meu Deus do céu, pensou? Injetar porco dentro. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu queria questionar, porque, por exemplo, a gente que estuda um pouquinho mais a fundo isso acaba vendo, né? E aí, o meu questionamento isso para mim foi, assim, uma coisa, um salto, entendeu? Nesta área de biotecnologia, a gente teve algum salto que se iguale a essa descoberta da insulina, da produção da insulina? Sim, vários, nós temos vários. O Andy, por exemplo, é um macaco que possui várias partes humanas, coração, se eu não me engano, artérias principais, estrutura muscular, pleura, são vamos dizer assim, órgãos que podem ser utilizados para transplante, poderiam, né? O Andy está na 3ª geração e ainda não deu certo. Mas, assim, teoricamente, ele é muito promissor porque você pode instalar, por exemplo, o órgão de uma determinada pessoa, entendeu? E aí entra em ação toda aquela questão, se sacrifica o animal, não sacrifica. Por isso que eu digo, é extremamente complicado lidar com a temática, porque ela não prescinde só uma nuance, ela não prescinde somente uma temática. Ela é entrelaçada com diversas características. E daí porque biotecnologia nunca está distante de bioética. Tá certo? Que é o comportamento... Isso. Por isso que na faculdade, por isso que até no ensino médio, o primeiro tema que aparece, o que é? Bioética. Como que a gente deve lidar com a característica humana, ou até que ele se limite para o humano em tudo isso. E logo depois, sim, falar das aplicações que até hoje são, vamos dizer assim, sem problemas, sem frescura, sem uma temática mais beligerante.
Com respeito ao que o Rudy falou, é muito interessante a pergunta que você formulou ali, né? A gente utiliza boa parte, vamos dizer assim, dos animais. E o porco está junto. Esses dias, por exemplo, eu estava numa discussão com o grupo da faculdade a respeito era de um medicamento que a pessoa estava chateada porque ela continha restos fetais, né? Puxa, tem feto nesse medicamento, a engenharia transgênica, os caras estão manipulando, estão extraindo do feto as células necessárias para que a reação desse medicamento ocorresse. Aí eu falei para ela, amiga, olha, tudo que não está sendo usado ali é feto, está sendo usado ali são células que se reproduzem em quantidade, que você pode manipulá-las de tal maneira que você vai ter uma grande quantidade. Você pega uma célulazinha e pode fabricar 1000, ok? A mesma coisa acontece com a placenta, a mesma coisa acontece, por exemplo, com o câncer. Aliás, a amostra que a gente tem de câncer está completando quanto? Acho que 75 anos, que foi retirado lá da primeira paciente de 1000, e lá vai pedrada. E está sendo replicado até hoje, são essas células que são vendidas. Então, o problema todo é o conceito, sabe? É o conceito aplicado sobre a temática, vamos dizer assim, que pode assustar e realmente preocupar as pessoas, né? E em um segundo momento deixar de ensinar. E é aquilo que o meu amigo acabou de falar, o Michel, quando ele diz a respeito assim, puxa, eu não sabia. Então, é porque não é uma temática muito analisada, entendeu? Geralmente a gente analisa as temáticas que são, vamos dizer assim, vendáveis, ou aquelas que a mídia acaba produzindo por interesse próprio. E o campo é o primeiro deles. O campo é o primeiro deles. Márcio, quando você fala ali da ética, né, e da questão do que é mais vendável, né, e o mais comercial, e daí eu me pergunto, enquanto pesquisadores, isso não é uma parcela de culpa nossa também? Não aproximar cada vez mais a ciência da pessoa, daquele que está lá do outro lado, que está vendo TV, porque essa pessoa é facilmente enganada hoje no YouTube. Né? Sim. E assim, a gente está falando aqui, por exemplo, da insulina. Cara, já deve ter um louco que gravou um vídeo no YouTube dizendo que isso é um pacto com não sei quem, entendeu? Porque sempre tem alguém, né, uma cabeça de porco, que vai ter uma ideia e um monte de gente vai seguir. E isso, às vezes eu paro para pensar, eu penso assim, cara, parte da culpa disso é nossa, porque nós, muitas vezes, estamos tão preocupados em ensinar tantas coisas que não são, não que são desconectas, mas que não estão tão próximos do dia a dia do aluno, que às vezes a gente esquece dessas coisas. Porque eu escuto muito assim, o micro-ondas gera câncer, e aí eu penso assim, será que não tem um erro nosso aí, nesse sentido de aproximar mais as pessoas do conhecimento científico? E aí eu digo nós, universidade também, porque a universidade ainda está muito distante das pessoas, né? No sentido de ela fazer trabalho na comunidade onde ela está. Me diga. Não, eu acho que você está correto, é coerente a forma como você conseguiu compreender e analisar a situação social que nós vivemos. Isso é óbvio, né? Nós, como professores, nós temos um papel fundamental e importante, que é de fazer com que o aluno raciocine sobre os elementos que tem à sua volta. Então, por exemplo, né, eu lembro que agora mesmo vocês tocaram no tema dos agrotóxicos, né? Então, eu trabalho no IAP, ali na região de Ivatuba, que é uma cidade que fica, sabe, é satélite ali de Maringá, do ladinho de Maringá. Então, todo fim de semana passa um avião jogando uma tonelada de agrotóxicos ali do lado, entendeu? Porque o IAP fica no meio de uma plantação. Eu brinco que nós estamos em Lost, né? Para todo lado é só plantação. Então, eu estou lá, olha, vai fazer 6 anos e não morri, entendeu? Então, tudo vai depender de como essa informação chega até o indivíduo, entendeu? Para uma pessoa que mora, por exemplo, em Joinville, né? No Fátima, por exemplo, talvez, sei lá, segurança pública seja um tema mais atraente, né, do que falar de agrotóxico. Mas assim, eu acredito sim que nós precisamos lembrar o aluno do que é ciência. Então, por exemplo, um exemplo bem claro aqui dentro da transgenia, né? Tem um artigo informando que batatas transgênicas mataram um indivíduo. Então, esse é o título da matéria que saiu na mídia. E logo em seguida saiu um trecho da matéria que mencionava isso, né? O indivíduo, ao comer batatas transgênicas, havia falecido por um problema
que a batata tem, que ela acumula, ela cria uma ligação no sangue e acabou, a curto, né, em linguagem miúda, entupiu o sangue do camarada e veio falecer. Só que ninguém se deu o trabalho de ler o estudo inteiro, que ele comeu batatas cruas, entendeu? Então, se você comer batata crua, seja transgênico ou não, você pode morrer, isso aí tá na cara, entendeu? Então, nós vivemos uma sociedade de manchete, pode, é que tudo depende. Uma das características muito importantes, daí entra em ação vocês físicos, para ensinar o que significa parte por milhão. Então, quando você físico diz para o camarada, amigo, se coloca cal no leite há muito tempo, entendeu? É um elemento conservante, então, é parte por milhão. Isso aí não vai dar nada. Isso aí você pode beber seu leitinho numa boca, você não vai morrer, entendeu? Agora, mas é óbvio. Deixa acumular, né? Agora qual o problema? O problema é você tomar 24 horas leite, entendeu? Você não pode tomar leite direto. Aí sim, as partes por milhão serão reduzidas para 1000, até para centena, e aí sim, vai entupir, você vai acabar tendo um troço, você vai morrer. Então, é esse tipo de situação que o nosso aluno não está. Por exemplo, eu vou dar minha aula, eu sempre levo um pacote de bolacha, né? Dessas pequenininhas, de tubinho, assim, né? E eu leio o que está escrito ali. Ali está dizendo o seguinte, ó, a quantidade presente de açúcar para X gramas. Aí eu pego uma balança, boto ali. Então, aquele rótulo foi preparado para 3 bolachas. Então, se você comer 3 bolachas, não tem problema. Pode comer todo dia. Agora, quem que come 3 bolachas? Entendeu? Foi isso que eu disse para eles. E o pior então, não é 3 bolachas, mais 3, mais 3, mais 3, só num dia, e depois fala que, não sei por que deu tal problema. E é o acúmulo. Olha, como é que é? O meu fui fazer o triglicerídeos e explodiu. Assim, óbvio, né? Então, o nosso maior problema é, como professores hoje, tentar instigar o nosso aluno a pensar por si só. Né? Esses dias eu estava em outra situação, debatendo, inclusive, com alguns colegas da química, a hidroxicloroquina. E aí, usa, não usa, não é, boa, não é boa, tem isso, tem aquilo. Daí eu dei a minha experiência. Quando eu fui viajar para o Equador, eu tomei uma penca de vacina e a hidroxicloroquina estava lá. Eu comprei uma cartela, lembro até o preço, acho que foi R$1,65, uma coisa assim, e tive que tomar ela inteira. Era um tratamento que eu tinha que fazer, tanto na chegada quanto no retorno. Então, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que observar o ambiente e ver se a hipótese foi testada. Da coleta desses elementos testados é que a gente monta um conceito. Então, por exemplo, a transgenia de plantas, ela funciona? Opa, claro que funciona. Os mercados estão abarrotados de comida, não houve nenhum problema na transferência do campo para o supermercado. Então, o abastecimento está completo. Isso não é possível de outra forma que não seja transgenia. Quem já plantou um tomate no fundo de casa sabe o que eu estou dizendo. É impossível colher, você está sempre podre, está sempre estragado, está sempre com bicho. E se você não estiver cuidando, se você não estiver presente, se você não estiver tirando o mato, tirando o capim, não há agricultor que faça isso numa safra inteira, entendeu? Então, nós chegamos a um determinado ponto que hoje a gente usa a mesma área, eu não preciso desmatar nada, a mesma área, e eu produzo 5 vezes mais. Agora, então, com a nova semente da Monsanto, 6 vezes mais. Outra coisa, pessoas que tinham deficiências vitamínicas, a gente está inserindo no arroz dourado, por exemplo, vitamina A. Culturas, povos como o Vietnã, por exemplo, toda a região da Singapura, foi, vamos dizer assim, o salto de qualidade de vida que esses caras tiveram foi com base em transgenia. Entendeu? Então, tanto é que o estudo antes feito aqui na Argentina, porque a Argentina foi um dos primeiros países a plantar transgênico, colher transgênico, vender transgênico, inclusive, eu acho que vocês aí vão lembrar, quando a gente ia no mercado comprar milho, tinha uma lata de milho que o bago de milho parecia um dente gigante, de tão grande que era. Doce, rapaz, eu comia aquilo puro quando era moleque. Comia puro, entendeu? Aquilo é transgênico, não tem como chegar naquele nível ali solto na natureza. A natureza é meio pródiga com respeito a isso. Então, eu acho, Rudy, que sim, os professores precisam informar os alunos que eles precisam coletar as hipóteses do que está acontecendo no ambiente e, a partir delas, montar, sim, um parecer. Porque em ciência você pode falar tudo, tá? Todos nós aqui que estamos envolvidos, Rudy, Kênia, a Júcia ali,
e até o nosso amigo Michel também das letras, em ciência você pode falar o que você quiser. Por quê? Porque a ciência ela é uma máquina, e dependendo dos dados que eu alimento ela, ela produz o resultado que eu quero. A última foi o estudo aí que a OMS ora diz que não vale, ora diz que vale, ora diz que não vale. Mas é que ela não está errada, sabe? Esse é o maior problema de dizer para as pessoas. Ciência é feita desse jeito. Ciência é o seguinte, olha, eu analisei um grupo de pessoas e elas me produziram esse resultado. Beleza. E as outras pessoas? Não, eu não consegui olhar essas outras pessoas ainda. Eu só olhei essas. Então, o problema é tomar ao pé da letra aquilo que foi feito por um estudo. Não, eu tenho que sim observar esse estudo e aplicá-lo e multiplicá-lo. Porque aí é como variáveis, né, Márcio? Oi? Aí é as variáveis. Exatamente. Essa discussão, eu digo, nós não temos hoje um veículo que seja isento hoje no Brasil. Não dá para no que mais você acreditar, porque, como você acabou de falar, a ciência ela produz o resultado que ela quer. A ciência, deixa eu trocar. O grupo de cientistas. Grupo de cientistas, a ciência não faz nada. Melhor, né? Porque a ciência é uma ferramenta. A ciência é uma ferramenta. Por exemplo, o metro. Da mesma forma que se observa que o transgênico faz mal, se observa que o transgênico faz bem. Isso. Certo? Aí o que o aluno tem que perceber? É isso que a pergunta do Rudy eu acho que embutiu, sabe? O aluno tem que perceber o seguinte: o ganho é maior ou menor? Isso mesmo. O ganho é maior ou menor? O pró e o contra. Sempre vai ter o pró e o contra. A questão é, na semana passada, a gente é melhor, o pró ou o contra? Porque o tempo todo a ciência é assim. A gente não pode dizer que a ciência é uma coisa boa. Não, a ciência ela é boa e ruim, porque a mesma coisa que a gente desenvolveu curas, a gente desenvolveu armamento. Exato. Eu costumo dizer para os meus alunos que a ciência não está nem aí. É que tudo depende do olhar, por exemplo, né? Do olhar do cientista. Na semana passada, eu estava aqui com um grupo de geografia. E quando a gente analisa, a gente tem que analisar por todos os ângulos da ciência. A ciência não é só a física, a química, a biologia. Então, por isso que quando a gente analisa um processo, a gente precisa analisar um processo científico como um todo. O transgênico, beleza. Pode ter problema. E da parte social, né? O quanto isso contribui e tem contribuído ao longo dos anos para a sociedade? Como que seria sem a transgenia hoje? Né? Pelas outras áreas do conhecimento. Então, a ciência é muito ampla, né? E a gente tem que desmistificar. E essa parte que vocês estão discutindo aí, como cientistas, é muito importante trazer essa informação para o público. Sabe, tornar palatável essas pesquisas para que o povo entenda o que ela quer dizer. Né? Michel, só para você ter uma ideia, acadêmico. No Rio Grande do Sul, eu me lembro que eu acho que foi em 1995, eu não posso me falhar um pouquinho. Nós tivemos uma hiper safra de uva. E os americanos bloquearam a entrada dessa uva lá. Então, o que mais tinha no Brasil era uva. O que o pessoal do Rio Grande fez? Vinho. Saiu um estudo naquele mesmo ano dizendo que havia uma proteína, né, o resfenol, que está presente na uva e que ajuda ao coração. E está certíssimo. Está certíssimo. E aí, o que é que o grupo saiu com a ideia? Né? O que o médico deu a entrevista dele? Dizendo que tomar uma taça de vinho toda noite ajudava o coração. Né? Está errado? Não, não está errado. O vinho contém essa substância, essa proteína específica para vasodilatação, especialmente de coronárias do processo cardíaco. Só que ele esqueceu de mencionar que um suco de uva também tem. Né? O suco de uva também tem. Entendeu? Não é que... Aí você volta a dizer, sabe? Não é a ciência. É o grupo ao que o indivíduo pertence. Então, quem já fez mestrado, doutorado, Kênia, Rudy, ajuda. O que acontece? Você está sob a tutela de um orientador. Você não pode escrever o que o orientador não deixa escrever. Entendeu? Eu só tenho leitura, sei lá, de Burnell. Eu só tenho leitura de Feyerabend. Eu só tenho leitura de Popper. Mas eu queria falar um pouquinho sobre Foucault. Aqui não, comigo não, porque eu só tenho leitura desse cara, você vai ter que falar aquilo que eu quero. Então, o grupo a que o cientista pertence fala muito sobre isso. E a OMS, com esse vai, não vai, fica, não fica, o que a OMS esqueceu de dizer?
esqueceu de dizer que um grupo de cientistas está desenvolvendo uma pesquisa naquela área, naquela situação, com aquele grupo e com aquelas métricas. Porque até em estatística, entendeu? Rude, você da matemática nos ajuda. Eu posso fazer estatística do que eu quiser. Eu posso tirar estatística, posso tirar 100% de 0,2. Você está entendendo? Então, tudo vai depender do uso que eu pretendo fazer daquilo que eu estou tentando comunicar. Rude. Mas essa questão, assim, eu acompanhando quando saiu a discussão ali da OMS, né? Quando eu li vi a entrevista dos dois médicos lá e tal, eu na hora já pensei, cara, vão dizer que eles estão falando que não tem mais contagem. Mas, para a pessoa leiga, ela não sabe o que é o entendeu? Ela não tem essa concepção. Então, para ela, mudaram toda a concepção, que na verdade não é, entendeu? Ele está se dando uma interpretação. Então, assim, e é óbvio que todas as mídias sempre vão fazer a favor daquilo que lhe interessa. Isso sem dúvida, né? Mas o meu não é meu questionamento, mas o Michel estava falando ali algo, e aí você complementou, que talvez seja muito pertinente para o nosso aluno, porque o nosso aluno tem uma percepção que o Brasil não faz nada de bom. A gente não faz ciência de alto nível. E a parte de agricultura, nós somos um exemplo a ser seguido no mundo. Exatamente. Certo? Nós temos veículos aí que desenvolvem grandes pesquisas, e hoje, se a gente produz muito mais numa área menor, se hoje a gente não desmata tudo, é porque a nossa agricultura melhorou muito, absurdamente, né, nas últimas décadas. A gente produz muito mais por metro quadrado do que a gente produzia antigamente, né? E isso é já fruto dessa biotecnologia? Essa questão de produção, sim, é fruto dessa biotecnologia e da questão da transgenia, né? Que trouxe esse aumento de produtividade. É um dos pontos favoráveis da questão dos transgênicos, né? E agora, até assim, eu sinto que nos questionamentos que eles fazem, eles estão assim meio sem base para colocar a desvantagem. A desvantagem fica sempre jogando, daqui a algum tempo é que nós vamos saber dos resultados, né? Mas voltando ali em relação ao que nós temos que fazer como papel de educador ali, esclarecimento, eu queria até comentar aqui o seguinte, a questão das bactérias. Quando a gente fala de bactérias, porque houve um momento aí na história que nós não podíamos entrar em contato com as bactérias. E nós sabemos que nós precisamos das bactérias atuando no nosso organismo, nos auxiliando na digestão ali dos alimentos, nos protegendo contra a invasão de outras bactérias. Então, às vezes, o aluno, quando a gente vai falar de bactéria ou de vírus, só vê a questão da doença causada por eles. E, como educador ali, eu tenho que colocar o outro lado da moeda. E o que acontece também, que vocês estavam comentando ali com relação à ciência, o conhecimento ali, o cientista, quando ele coloca ali, publica, ele pode omitir algumas informações. E por omitir, foi o que eu entendi, que o Márcio colocou ali, por omitir, eu tenho outro entendimento. Exatamente. Mas ele omitiu a informação. Omitiu resultados que não eram satisfatórios para a pesquisa dele. Sim, sim. Por isso que a ciência... Aquilo que o Márcio falou, ano retrasado eu estava fazendo mestrado em educação, e aí, no meio do processo, a orientadora disse assim, eu quero que tu abra um capítulo sobre determinada coisa. Marxista. Eu falei assim, mas professora, eu não concordo e a minha linha não é essa, minha linha não é marxista. Ela falou assim, a minha linha é marxista, tu vai ter que escrever, senão não tem orientador. Ou seja, estou sem orientador até agora. Olha... Infelizmente, isso é uma coisa assim, muito comum na ciência, né? A gente percebe que a visão da pessoa que faz a ciência é que vai guiar o resultado. Lógico, isso, por um lado... Se eu fizesse o estudo à luz marxista, o resultado seria aquele. Óbvio. Mas eu não quero seguir essa linha. Então, ou seja, o meu estudo seria omitido determinada coisa.
né? Ô, Seria amigo, omitindo uma obedece visão. quem pode, se forma quem tem juízo. Exatamente. Não, mas a gente tem realidades diferentes, porque, por exemplo, quando eu fiz Tecnológico Federal do Paraná e o meu orientador, ele fazia correções, obviamente, mas ele deixava bem claro assim, ó, a linha quem vai seguir é você. O tema é esse. Esse já é um cara evoluído. A linha quem vai seguir é você. Eu vou fazer as correções do que eu acho que não lhe interessa. Né? Que eu acho que você é muito evoluído. Claro, e se parar para pensar, ele lucra mais. Por quê? Porque você acaba produzindo uma coisa diferente do que ele costuma fazer. Então, quem vai E lucrar... produz muito mais também, né? Porque é aquilo que você quer fazer. Sim, Na claro. verdade, o que a gente percebe é que o Brasil, na questão de ciência, ciências da natureza, o Brasil é super evoluído. Né? Sim. Eu queria comentar aqui, Michel, na questão da evolução. A Kênia está com o dedo sempre assim, ó. Tá. Fala, Lula, fala. Então, nossa, de vacinas, né? A questão do Instituto Butantan. Hoje ainda, eu levei meus alunos lá, falei, vamos fazer uma pesquisa em prol disso, para eles verificarem a quantidade de vacina ali. Referência mundial. Descobriram ali a vacina para a dengue, né? Pegaram os 3, 4 tipos que tem, colocaram numa só. Não é para todo mundo, porque tem ali um efeito colateral, mas foi uma descoberta, então a gente tem que valorizar isso, tem que jogar. Se eles virem aqui em casa e catar os pernilongos que tem aqui, eles vão conseguir fazer, porque aqui, olha, aqui mora os pernilongos do Michel, esses pernilongos são tudo transgênicos. Isso aí já passou a transgenia, já está acima disso. Já ultrapassou, já está muito. Já. Vai. Ô, Márcio, agora que nós estamos falando disso, eu me lembrei de uma coisa que a Kênia trouxe, a questão da vacina. Me diz uma coisa, a questão da terapia gênica, né? Porque a terapia gênica ela tem a ver com correção de defeitos genéticos, isso, né? Não. A terapia gênica Não? ela tem a ver com correções fisiológicas, correções funcionais. Mas isso se faz com utilização de quê? De vírus modificado? Daí vai depender muito da área de aplicação. Por exemplo, quem está muito usando isso daí é atleta. Inclusive, agora está um problema terrível para tentar pegar o pessoal no doping genético, entendeu? Porque o camarada, ele injeta, por exemplo, o soro em cavalo, o cavalo produz uma quantidade violenta de sangue para poder responder a isso, inclusive glóbulos brancos, aí eles extraem isso e injetam direto na musculatura do indivíduo. E é difícil de pegar, é muito complicado de pegar, é bem difícil mesmo. Não há nenhum país no planeta que, vamos dizer assim, ultrapasse o que os americanos estão fazendo. O sistema de saúde deles eu acho que é injusto. Eu acho extremamente injusto o sistema de saúde americano, mas a mão à palmatória, eles pagam pela tecnologia deles, entendeu? Então, lá, por exemplo, não existe sistema público de saúde. Lá você tem que pagar por qualquer procedimento que você faz. E é com esse dinheiro que eles injetam direto em pesquisa, e por isso esses caras estão produzindo horrores em tecnologia. Inclusive, cheio de brasileiro as lá, pessoas... Né? Cheio de brasileiro. O americano, ele vamos dizer assim, se separa das outras nações do mundo porque eles não têm bandeira, entendeu? Você pode ter nascido na pobreza indiana, mas se o teu cérebro é dilatado, você com certeza vai ganhar uma bolsa para uma escola americana. Os americanos eles coletam no planeta aqueles a quem interessa. Tanto é que o Rudy esteve no CERN, por exemplo, e não foi à toa. Ele fez prova, ele fez teste, ele foi altamente capacitado. Pode ter certeza, acho que ele pode contar a experiência dele num outro programa, eu gostaria de estar junto, me convidem, que eu gostaria de ouvir isso aí, mas eu duvido se não tinha mais uns 60 ou 1000 candidatos para a vaga dele. Então, o americano não é estúpido, ele não dá bolsa de grátis, não existe almoço grátis. O americano tem interesse no teu aprendizado e no teu cérebro. O Rudy foi lá e alguma colaboração ele deixou, de graça não foi. Então, esse é um divisor de águas. Esse é um divisor de águas que separa os Estados Unidos de qualquer outra nação da Terra. Então, lá, ciência é muito bem-vinda, é muito respeitada, não importa teu sobrenome, entendeu? Nós temos aqui no Brasil uma das maiores pesquisadoras na área, que é a Maiana Zatz, já foi convidada diversas vezes para ir para os Estados Unidos, e ela fica na defesa da ciência brasileira e tal, se bem que tem um pouco de política no meio, mas vou defender aqui meu ídolo aqui, né?
Mas assim, ó, ela é fantástica e já está sendo convidada, vai embora, entendeu? E nós temos exemplos de ciência brasileira na regeneração de tecido ósseo, na cultura de células bacterianas, por exemplo, no mapeamento genético viral, que inclusive auxiliou a OMS, o Einstein, por exemplo, com amostras fantásticas. A USP São Paulo possui centros violentos nessa área. O Brasil é de ponta. Agora é óbvio, né? A gente não tem a cultura americana de investir em talentos. Você não tem um programa, por exemplo, para jovens que jogam basquete. Você não tem um programa brasileiro para jovens matemáticos. Você tem umas Olimpíadas ali, entendeu? Que um colégio ou outro que faz e tal, mas assim, ó, eu tenho certeza que tá uma criança lá no agreste nordestino, lá no Sergipe, cujo cérebro é privilegiado e vai viver e morrer caçando calango lá, porque ninguém foi lá olhar para ele. As nossas escolas são recheadas de gênios. O problema é que a gente perdeu a noção de olhá-los, de observá-los, entendeu? E eu acho que esse é o nosso maior problema hoje no Brasil, na nível de ciência brasileira. A gente precisa de uma transgenia cerebral, professor, na cultura brasileira. Não, pessoal, a gente está aqui, um bom papo, mas tudo que é bom chega uma hora que acaba. E agora eu queria assim, um parecer final de cada um de vocês, uma mensagem, algo para o nosso telespectador, algo que ele possa levar nesse finalzinho. Começo com você, Jussi. Qual a tua mensagem final, a tua ideia, o que você quer dizer para os nossos alunos aí sobre o tema? Olha, biotecnologia é uma coisa tão importante que antes se era considerado matéria, agora até é curso universitário. É o point, é uma coisa assim que está abrangendo muitas áreas, na parte de biomateriais, por exemplo, nanotecnologia, a gente tem em química, tem em física, em biologia, isso daí sendo altamente ampliado e totalmente sendo estudado. E se você quer assim, ter um futuro legal, pense nisso que a gente estava falando sobre a ciência. A ciência, ela precisa de pessoas, ela precisa que as pessoas levem à frente os estudos. Mas como que a gente vai levar esse estudo à frente se a gente não tiver disposição? Então, se disponha, estude, porque você não tem noção do que é gostoso, e os meus colegas estão aí para concordar comigo, que como é gostoso quando a gente está estudando e a gente descobre algo inédito, e você pode divulgar o teu trabalho, você pode ver outras pessoas trabalhando junto, e você vê que a ciência está crescendo para o bem da humanidade. Porque o nosso objetivo aqui nessa Terra, gente, você pode ter certeza, você vai se tornar feliz quando você fizer algo mais pela humanidade. Então pense nisso, porque a ciência é algo que pode te levar longe. Show de bola. Kênia, qual é a tua mensagem final aí para o nosso papo de mestre? Liga o microfone. Abre o áudio. Abri. Mas o que fica aqui é que nós só demos uma pincelada, uma gotinha no oceano de conhecimento. Nós não tivemos tempo de discorrer sobre todas as tecnologias. Ainda fiquei cheia de perguntinhas que eu queria falar para o nosso amigo Márcio, né? Mas tudo que é bom dura pouco e tem que ficar esse gostinho mesmo de quero mais. Quem sabe uma outra live para nós continuarmos o nosso... Já vamos deixar aqui assinado no contrato. Já. Isso! Alunos, essa gotinha que possa criar em você, sabe aquela gotinha quando cai e vai formando as ondas? Que isso possa crescer o seu interesse. E você invista no seu conhecimento, porque conhecimento dá prazer. Quando você aprende, quando você faz, quando você inova, olha, a sensação é boa demais, né? Vocês precisam desse sentimento de conhecer, de ir atrás, de questionar. Crie esse pensamento crítico. Estou ouvindo ali uma notícia, estou lendo uma reportagem, mas eu vou olhar nas entrelinhas. Quem financiou? Qual é a cosmovisão aqui dos colaboradores? Vá atrás, pesquise, vá ao fundo. Nós estamos apenas começando. Show. Rude, aquela dica final para dar na goela, Rude.
Cara, não vou falar tão bonito quanto a colega Kênia, né? Porque a conta que bateu no Ciano... Acho que ninguém vai conseguir, Rudy, ninguém vai conseguir. Cara, isso aí ela deve ter escrito uma semana e decorou isso aí, cara. Só pode. Então, eu vou falar... eu sou um defensor da ciência, indiferente de qual área da ciência você queira, porque eu acho que um país se modifica por meio da ciência. E quando eu digo isso, eu digo todas as ciências, a leitura, todos os processos que existem. Então, e mais a área de biotecnologia é uma área que tem crescido muito, 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 muito. São duas áreas que eu acho que cresceram muito nessas últimas 10 anos. Biotecnologia e a área de física médica. São duas áreas que despontam muito. Assim. Então, cara, se você gosta da área de ciência e você não tem ideia do que pode fazer, procure um pouquinho mais, pesquise um pouquinho mais sobre a biotecnologia, tem excelentes cursos, né? Não fixe biotecnologia, porque às vezes o nome do curso não é biotecnologia. Né? A gente tem aqui na Federal do Paraná, imunogenética. A gente tem na Federal do Paraná cursos que estão associados, né, com dupla titulação, ou seja, você sai formado pela UFPR e pela uma universidade da França. Então, assim, cara, busque, corra atrás, conhecimento transforma. E o fato de você estar numa pesquisa e ver os resultados finais lá de tudo aquilo que você produziu, cara, isso é muito bom. Não tem igual. Sucesso. Parabéns. Márcio, aquela palavrinha final, cara. Cara, eu queria agradecer muito esse momento, eu acho fantástico isso que vocês estão fazendo, é um programa muito 10, de reunir esses cabeções aqui, gente que pensa para frente, gente que tem um cérebro privilegiado, alunos, olha, parabéns, vocês têm um time de peso, vocês têm um time fantástico aí à disposição de vocês, aproveitem muito. O meu recado é: confie na ferramenta ciência, pare com achismos e teorias de conspiração, tá certo? Pare com essas coisas loucas. Se você acha que a transgenia, por exemplo, vai matar todo mundo, pense um pouquinho, né? Para quem eles venderiam se morresse todo mundo, né? Então, eles sempre vão querer estar acima da pirâmide. Os caras querem estar acima da pirâmide, eles não querem estar embaixo. Então, por favor, pare com essas teorias de conspiração que não fazem sentido nenhum. Confie na ferramenta ciência e questione sempre o emissário dessa ferramenta, chamado cientista. Não basta ter um jaleco branco para falar a verdade, até porque a verdade ela vai estar na natureza, na coleta das evidências. Você viu que a pessoa falou, não é bom fazer isso, mas eu conheço 10 milhões de pessoas que fazem isso. Por que essas pessoas? Questione a partir do seu próprio habitat. Seja um questionador, seja um cético, né? E um cético fiel, use a bússola para isso, e a bússola é a ferramenta chamada ciência. Eu volto a agradecer a vocês pela oportunidade, e olha que a gente não falou em bioética, né? Poxa vida, a gente podia falar de eugenia, né? Estão querendo matar todo mundo hoje. Nossa, muita coisa para falar. Podia falar de racismo gênico. Eu acho que tem uma... gente, fica para uma próxima aí, com certeza. Nós vamos ter que fazer um segundo. Vocês. E como diria uma grande apresentadora da minha época de criança, eu queria mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai e para vocês. Gente, olha, eu, agora, nanômetro, né, pequenininho, da área de letras aqui, fiquei rodeado nesse oceano, mas eu sigo uma palavra filosófica que diz, para ser grande, ande com os grandes. Então, hoje eu me senti grande aqui no meio de vocês. Márcio, foi um prazerzaço te receber aqui, cara. Você é do CAGE, seu coração é do CAGE, a gente sabe disso. Então, nós vamos ter que bater um papo novamente aqui, porque a gente só conseguiu romper talvez um fragmento desse iceberg chamado biotecnologia. Galera, você que está aí do outro lado, foi um prazer inenarrável. Aqui é o Papo de Mestre, sempre um papo cabeça, para ajudar você aí na sua vida. Valeu, um grande abraço e a gente se vê por aí. Valeu?